estado do Rio concentra cerca de 60% das reservas de gás natural do país. O maior produtor do Brasil também tem uma das maiores tarifas pagas pelo consumidor. Só nos últimos 2 anos, a conta de gás na casa dos cariocas e fluminenses subiu quase 100%. A Assembleia Legislativa instalou uma comissão parlamentar de inquérito para discutir o assunto. Meu convidado de hoje no Alerj Entrevista é o deputado Max Lemos, presidente da CPI e da Comissão de Minas e Energia. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Alerj Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Deputado, como eu disse na abertura do programa, o estado do Rio é o maior produtor e tem também a maior tarifa, né, deputado? Uma conta que não fecha. É verdade. Olha, Natália, nós quando assumimos o mandato, o compromisso nosso é defender a população. E deparamos com algumas questões que são difíceis de explicar. Uma delas é essa questão. 52% de todo o gás produzido no Brasil é produzido no Rio de Janeiro. Não justifica a gente ter a maior tarifa de gás. Ah, mas tem a questão tributária, o imposto é muito. Sim, mas a geração é aqui. Então essa questão precisa ser discutida. Mesmo que você não resolva de imediato, essa discussão precisa começar. O Rio de Janeiro precisa sair na vanguarda para debater o tema do custo do gás. É fundamental, porque a gente produz esse gás aqui, a riqueza está aqui. Por que querer mais caro? Então, isso é uma situação muito complexa. Você vê que a Petrobras alega que, por exemplo, o oferecimento do gás que ela faz aqui é mais caro que o de São Paulo, que não era para ser, porque São Paulo está ligado num duto da Bolívia. Ou seja, é um contrato muito antigo, por isso que o gás é mais barato. Só que ou resolve esse problema de uma vez por todas, que diz que o contrato está pronto de acabar, está perto de acabar, ou faz uma compensação. Não é possível. Por quê? Não é só o cidadão comum que sofre muito com gás mais caro. É o maior sofrimento. Mas você tem também uma falta de competitividade. Por quê? O gás é muito importante para o setor produtivo, para as indústrias. E se você tem uma tarifa alta... E mais uma vez a população é maior penalizada, né, deputado? Porque quando fica mais caro para a indústria e para o comércio, por exemplo, como foi um momento que a gente vai assistir num VT daqui a pouquinho, o cidadão também paga por isso, porque é numa roupa que ele compra que vai estar mais cara, porque foi mais cara para produzir, é num almoço que ele paga na rua, por exemplo, que aquele comércio está pagando uma tarifa mais cara, né? Exatamente. Sofre de ponta a ponta. Você vai do setor produtivo ao cidadão comum dentro de casa que liga ali o seu gás para cozinhar, ou liga ali o seu chuveiro para tomar banho. Então, hoje existe uma disparidade muito grande. É um absurdo. Aliás, há muito tempo que já era para ter sendo feita essa compensação. Ah, o duto de São Paulo é porque recebe fornecimento da Bolívia e foi barato na época. Pois bem, e a compensação para o estado produtor que é o nosso? Deputado, vamos assistir um VT rapidinho, porque a empresa que distribui o gás no estado mudou de nome, né? Era SEG, agora é Naturgy. Vamos assistir um pouquinho sobre os números dessa empresa. A Naturgy, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no estado, atende mais de 900 mil consumidores em 19 cidades da região metropolitana e interior do estado. Desses consumidores, cerca de 840 mil estão na região metropolitana e outros mais de 46 mil no interior do estado. Além do gás canalizado que chega à casa dos cariocas e fluminenses, a companhia também distribui o gás natural veicular. Nos últimos 2 anos, as tarifas subiram cerca de 98%. Em janeiro deste ano, o reajuste médio para os consumidores residenciais foi de 8,63%. Para as grandes indústrias, o aumento foi de 2,3%. E o comércio teve um aumento de 8,54%. Deputado, como eu disse no VT, essa empresa atende mais de 900 mil moradores no estado do Rio e também no interior. E também, deputado, como eu falei, né, esse impacto que tem para a empresa, para a indústria, para o comércio. Esse aumento de quase 100% na tarifa nos últimos 2 anos foi a justificativa para a abertura da CPI, né, deputado? Olha, foi uma das justificativas. Não é só esse talvez seja um dos principais. Agora, nós precisamos entender os incidentes e os acidentes que tiveram no Rio de Janeiro por conta
da falta de vistoria da SEG, quantas empresas fazem serviço de vistoria, são contratadas, como é preparada, porque isso é questão da vida humana, da integridade física do cidadão comum, ou do operário que está dentro da fábrica. Então, a demora no atendimento, por que demora tanto vistoriar para liberar um determinado imóvel? O serviço em si oferecido pela companhia. Então você tem a questão da tarifa, que é muito séria, mas também você tem a prestação do serviço. E você sabe, Natália, tem uma coisa que é fundamental também. Quando foi privatizada a SEG, ela foi para uma empresa privada, ali foi colocado diversos compromissos no contrato de expansão de rede nesse estado. Não aconteceu por que essa expansão? Você olhou ali, agora há pouco no vídeo que foi apresentado, são menos de 40 cidades que recebem o serviço de gás canalizado. Só 19. Como é que você consegue num estado que produz tanto? Outra coisa, essa energia é a mais barata. Por que ela não chega? Por que ela não está democratizada? Por que são poucos os municípios do Rio de Janeiro que têm um atendimento do gás? Não foi feito um contrato? Foi aditivado, trocou-se uma coisa pela outra. É isso que nós queremos conhecer e saber, já que nós estamos pertinho da renovação, daqui a 7 anos vence esse contrato. O regime de recuperação fiscal, lá está previsto que pode antecipar a renovação dessa outorga. Por mais 25, mais 30 anos, mas pode ser antecipado. Qual é a posição do Estado? Quer antecipar? Eu, por exemplo, penso que essa discussão tem que ser agora. Nós não temos que esperar daqui a 7 anos. A discussão tem que ser feita agora, já que o regime de recuperação prevê. Principalmente porque a população não está sendo bem atendida, né, Exatamente. deputado? Aí eu te digo, nessa discussão da nova outorga, da renovação desse contrato, será que o valor que está na nota técnica do regime de recuperação fiscal é quanto vale? 800 milhões? Será que não vale mais? Não estou aqui afirmando que vale ou não vale, mas a discussão agora tem que ser feita na CPI. Estamos falando de distribuição de gás, de uma outorga de mais 30 anos, mais 25 anos, mais 30 anos, seja o tempo que vai constar nesse novo contrato. Deputado, o Estado do Rio perde também no caso do gás, como é no caso do petróleo, da gasolina, por exemplo, que a tributação desse serviço é feita no destino e não na origem? Olha, perde muito. A nossa maior riqueza é tributada no consumo. Se você pega um estado maior consumidor, que é São Paulo, leva o nosso ICMS quase todo. Essa conta precisa ser feita. Porque eles querem dividir royalties pelo Brasil inteiro. Tem que fazer a conta entre ICM e royalties para ver o que está acontecendo. Se não vale a pena inverter. De certo que nós temos uma riqueza tão grande que é o petróleo, gás. E por que a gente passa essa crise toda? E por que o nosso combustível é tão caro? E por que a gente não é competitivo? As indústrias estão saindo daqui porque é mais barato ter essa energia como o gás aplicada nas indústrias. Deputado, voltando ao consumidor, como é que é feito mais ou menos esse cálculo para chegar a esse reajuste, por exemplo, que em janeiro foi de quase 9% para o consumidor final? Olha, daqui a 30 dias eu quero voltar aqui. Porque eu também quero compreender no detalhe. A planilha pronta não interessa para a CPI. A CPI precisa da planilha aberta. Precisa entender cada centavo que é contabilizada nessa conta do consumidor. Principalmente o consumidor comum. O dia a dia dele. Daqui a 30 dias eu acho que nós já vamos ter um conhecimento mais profundo dessa questão do gás. É por isso que a CPI existe. Não é caça às bruxas, nossa preocupação não é contra essa ou aquela pessoa, empresa, não é isso não. A CPI tem que ter como condição principal oferecer à população a transparência de tudo que acontece no setor de distribuição de gás. Deputado, além do consumo, né, nas casas dos cariocas fluminenses, na indústria, no comércio, a Naturgia também é responsável pela distribuição do gás natural veicular, né, deputado? Sim. Quando surgiu, né, a distribuição desse combustível, houve uma corrida para a instalação dos kits de gás nos carros, né, deputado? E hoje em dia, apesar de ser mais barato, essa tarifa já subiu muito também, né, deputado? Subiu muito. Precisa entender por que tem regiões que não têm um atendimento do gás natural.
precisa entender por que as redes não chegaram em determinadas regiões. E tem o gás no posto, mas é gás que vai comprimido, é o gás comprimido. Esse gás que vai no caminhão e lá é transformado, é o chamado gás comprimido, para ser abastecido no veículo, ele é passado por dentro de um mecanismo dentro do posto. Ele fica mais caro para o consumidor. Então você tem a tarifa do gás normal, o GNV, e você tem o GNC, que é mais caro. Será que é justo o consumidor lá na ponta, que abastece o GNC, pagar uma tarifa mais cara do que o GNV, porque a Naturgy não fez a implantação da rede? É por isso que a CPI existe. Será que não temos, já que não vai, estou aqui conjecturando, aguardando todas as informações e todas as respostas, será que, já que não é feita a rede, para o interior do estado, principalmente, para abastecer com GNV, por que o GNC, seu gás comprimido, não é o mesmo preço do GNV? É porque, no final das contas... Então, é essa discussão que nós precisamos ter. Porque o cidadão comum, ele cobra do deputado, ele cobra da Assembleia Legislativa uma resposta. E nós queremos ter essas respostas para dar. Já existe uma lei autorizativa nesta casa que autoriza o governo do estado a fazer a compensação para o gás comprimido ser o mesmo preço do GNV. E por que não é feito? Mas também o estado não pode pagar por uma questão que a concessionária, que a geradora deveria fazer, né, deputado? Então é isso que nós precisamos chegar à conclusão, fazer um bom relatório para apresentar para a sociedade e apresentar soluções também. Não adianta só debater, discutir, acusar. Temos que ter nesse relatório, ao final da CPI, sugestões para que o estado possa ter na Assembleia Legislativa um instrumento de ajuda e colaboração para resolver o problema do consumidor comum. Deputado, há bem pouco tempo atrás, né, antes do gás se tornar competitivo, né, e ser, por exemplo, ter a distribuição do gás natural veicular e esse aumento da procura, a Petrobras queimava o gás, preferia queimar o gás na plataforma do que fazer essa distribuição, né, deputado? Um desperdício. Não, ela, na verdade, ela continua queimando. Queima menos e reinjeta menos também. Porque tem a reinjeção também. Ela reinjeta para botar energia nas plataformas, enfim. Ela reinjeta para aproveitamento. Então, ainda tem um percentual de queima e de reinjeção. É menor, mas ainda tem. E com isso deixa também de ser distribuído para o consumidor, né, deputado? Exatamente. Essa conta precisa ser entendida. E nós vamos a fundo para entender essa conta. Deputado, o nosso bloco passou rapidinho, a gente vai fazer uma pequena pausa. No próximo bloco a gente volta a conversar sobre combustíveis e energia. É só um minutinho, não sai daí que a gente já volta.